Com mais de 150 milhões de álbuns vendidos no mundo, bilhões de streams acumulados nas plataformas, uma carreira que atravessa décadas e ainda continua gerando lucro em escala global. Em muito pouco tempo, a Britney Spears deixou de ser só uma artista em ascensão e virou uma influência da cultura pop moderna. O impacto dela veio da forma como ela dominou a cultura pop no fim dos anos 90 e no começo dos anos 2000, com um estilo único, uma imagem moldada, coreografias, refrões marcantes e a presença constante na mídia que criaram uma figura que rapidamente passou a ser tratada como uma referência, tornando ela a lendária princesinha do pop. Só que por trás de todos esses números e desse status, existe uma camada na sua história que é bem triste. Uma camada que envolve muita pressão, controle, exposição extrema e até a perca de domínio sobre a própria vida. Por isso, nesse vídeo, nós vamos entender o preço da fama na vida dela, como esse processo foi sendo construído ao longo de anos e de que forma os efeitos disso ainda aparecem até hoje. Mesmo depois de todas as mudanças na sua vida, disputas e as tentativas de reconstrução de controle sobre a própria história. Oi, eu sou o Rony Soares e sim, eu gosto muito da Britney Spears. Ela é uma das artistas que eu ouço bastante e atualmente eu tô muito viciado na música Sometimes E a ideia para fazer esse vídeo veio do seu caso mais recente envolvendo o seu nome na mídia, quando ela foi presa por estar dirigindo alcoolizada. Isso chamou a atenção não só pelo fato em si, mas pelo padrão que isso ativa toda vez que o nome dela volta para o centro da mídia. A partir disso, eu quero deixar claro que o foco desse vídeo não é falar desse caso isolado, nem transformar isso em um espetáculo. Eu quero, na verdade, fazer uma reflexão para a gente entender como que a indústria do entretenimento pode ser nociva quando a gente olha para o sistema como um todo. Para entender isso de uma forma muito clara, a história da Britney Spears acaba sendo um dos exemplos mais fortes e impactantes que existem atualmente. Eu acho que a fama sempre foi vendida na nossa cabeça como aquele final feliz das histórias de fantasia, com muito dinheiro, prestígio e o seu nome ali registrado para sempre na calçada da fama. Tudo isso parece muito interessante pra gente que tá assistindo de fora, mas eu acho que o problema de verdade é o que vem junto com tudo isso. Porque enquanto a imagem cresce, a vida da pessoa começa a encolher, a rotina deixa de ser aquela tranquilidade, a opinião deixa de ser livre e existe um padrão a seguir, uma expectativa constante sobre os próximos passos que fazem com que a pressão não se desligue nunca. E convenhamos que quanto maior é a exposição, menos é a possibilidade que a pessoa tem para conseguir errar em algum momento na sua vida. E o caso da Britney Spears deixou isso muito claro, porque ela foi assediada de todas as formas possíveis. Ela tem uma carreira que foi construída desde cedo com um sucesso muito gigantesco, desde muito nova e presença constante em tudo que é canto. Durante anos, a sua vida parecia exatamente o tipo de história que muita gente gostaria de viver, só que por trás disso existe um ritmo impossível de sustentar, uma necessidade contínua de performar, de agradar e de manter uma imagem que já não acompanhava a sua realidade. A verdade é que toda essa indústria funciona como uma engrenagem, e ela cria muitas carreiras, molda e também impulsiona elas, mas também exige, pressiona e descarta quando algo sai do esperado. Acho que dá pra gente refletir isso no caso das mulheres, que quando elas atingem uma certa idade, elas já não são mais interessantes para esse mercado do entretenimento. A gente vê isso acontecendo na música com a Madonna e tantas outras, e também vemos isso acontecendo no cinema, que quando as mulheres atingem certa idade, elas passam a perder destaque e ganham papéis apenas de bruxa. Desumano. Dentro de todo esse sistema não existe espaço para a pessoa trabalhar a sua fragilidade, só que a gente está falando de seres humanos e em algum momento isso, querendo ou não, vai acabar vindo à tona, porque todo mundo tem as suas fases ruins. Não diga isso. O caso da Britney Spears, infelizmente, é só mais um entre tantos outros em que a indústria agiu igual a um tumor. Inclusive, se vocês curtirem esse vídeo, eu posso estar transformando ele em uma série. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver mais vídeos sobre outros artistas que passaram por esse tipo de tratamento também pela indústria.
A Britney Spears, como eu já falei, começou muito cedo. Desde pequena, ela já foi meio que sendo lapidada para essa carreira. Esse tipo de entrada na indústria não acontece de qualquer jeito. Existe uma estrutura por trás que funciona como um preparatório de jovens artistas para virar o produto da mídia. Eu acho que um dos pontos mais reconhecidos dessa fase para Britney foi o Clube do Mickey, que funcionava como uma espécie de vitrine de escola ao mesmo tempo. E foi por onde passaram, além da Britney, nomes como os da Christina Aguilera, o Ryan Gosling e o Justin Timberlake. Era tipo o que o Barney e os seus amigos acabou fazendo com a Selena Gomez e a Demi Lovato anos depois. Quer dizer, se a gente olhar mais a fundo, a gente percebe todo um padrão se formando nessa indústria. Nesses programas, as crianças e adolescentes já eram expostos a um ambiente altamente competitivo, onde performance constante era parte do cotidiano. O detalhe é que esse tipo de ambiente não forma só artistas, ele também forma a imagem deles. A transição da infância para a fama passa a ser guiada por decisões externas como a aparência, o comportamento e até mesmo o estilo musical que eles vão começar cantando. Tudo isso começa a ser moldado em um padrão que realmente vende, e é exatamente nesse cenário que começa a surgir a tão famigerada princesinha do pop. Uma figura que foi pensada para ocupar um espaço específico na cultura pop no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, sendo jovem, carismática, com uma imagem que equilibra inocência e apelo comercial, tudo muito bem alinhado com o que o mercado queria naquele momento. O seu álbum de estreia, Baby One More Time, além de ter um lançamento de muito sucesso, acabou consolidando a imagem da Britney Spears de uma forma global. A estética, o som, os clipes, tudo isso reforçava um personagem que já tinha sido construído antes mesmo do público sequer conhecer de fato a pessoa por trás daquilo. Uma verdade que a gente já tá careca de saber é que quando o dinheiro começa a entrar, a coisa começa a ficar muito mais pesada. Nesse ponto, gravadoras, empresários e a mídia passam a atuar num padrão de que se algo funciona, eles insistem naquilo até parar de funcionar. E no caso da Britney Spears, isso ficou muito visível, porque a imagem dela era construída e ajustada o tempo todo em entrevistas, capas de revistas e clipes e apresentações. Tudo fazia parte de uma narrativa que precisava manter uma figura específica em evidência. Dentro de todo esse processo, um dos elementos que mais marcaram essa artista foi o uso do baby voice que ela foi instruída a usar para performar uma estética mais juvenil e inocente. Esse é um jeito de cantar bem mais agudo, doce, com uma estética que é quase infantilizada. Esse estilo foi amplamente associado à fase inicial da carreira da Britney e ajudou ela a criar uma identidade sonora que se destacava no pop daquela época. Só que o ponto é que com o tempo isso acaba gerando desgaste, limitações e até variação vocal e uma certa dificuldade de transitar entre alguns estilos sem necessitar de muito esforço. E não é como se todos os cantores já passassem por isso. A verdade é que mesmo com o uso correto das técnicas, a gente nota uma certa mudança na voz de muitos cantores, principalmente aqueles que recorrem ao griteiro nas suas músicas. A gente percebe isso na voz da Beyoncé, da Celine Dion, da Whitney e, claro, a Mariah Carey eu acho que é um dos casos que mais se nota o quanto a sua voz mudou ao longo do tempo. No caso da Britney, evidentemente que se apoiar em algo com esse estilo de baby voice iria ser bem complicado. Por isso, em muitos momentos ao vivo, principalmente em grandes produções e turnês, o uso do apoio vocal pré-gravado passou a se tornar cada vez mais presente nas suas apresentações, o que acabou criando até mesmo um estigma sobre ela de que ela não saberia cantar, que seria preguiçosa ou até mesmo que ela tinha perdido a voz para sempre. Mas a verdade é que cantar um show inteiro de 1 hora usando essa técnica é algo muito complicado e até difícil de realizar. E claro, não é como se ela fosse a primeira artista no mundo a recorrer ao playback em suas apresentações. Claro, já que eu mencionei a Mariah Carey, se nota em suas apresentações que ela também sempre usou isso em alguns momentos das suas músicas, principalmente naqueles dos falsetes ou de maior griteiro na música. Muitas vezes o artista recorre a isso para preservar a sua voz mesmo, seja por estar cansado e não conseguir atingir a nota necessária, ou porque aquele já é o terceiro show do seu dia e claro que ele não vai conseguir performar a mesma nota igualmente em todos eles. Tá bom.
Fora que em uma indústria onde coreografia intensa e sincronização de palco acabam reduzindo o espaço para uma performance vocal contínua ao vivo. Afinal, nem todo mundo é a Beyoncé que consegue cantar e dançar ao mesmo tempo, né? Só que o tipo de sucesso que a Britney alcançou teve um efeito colateral claro dentro da indústria, fazendo com que o sucesso dela virasse um modelo a ser seguido. A partir disso, outras gravadoras começaram a procurar novas artistas com o mesmo estilo estético, a mesma energia e a mesma presença. Por isso, nessa época, surgiram uma onda de cantoras loiras com um estilo pop bem semelhante ao seu, tentando ocupar esse mesmo espaço que a Britney abriu. É quase como se eles quisessem substituir ela ainda em vida. Foi aí que surgiram nomes como o da Jessica Simpson, a Billie Piper, a Christina Aguilera e a própria Pink, que entraram nesse contexto como uma da geração que foi moldada por essa demanda. Se a gente olha para esse fenômeno, isso pode parecer algo muito bom pro ego da pessoa, mas eu acho que também é algo muito complicado de lidar. Imagina você, a Britney Spears ali com os seus 16 anos na época, observando a indústria tentando replicar aquilo que só ela tinha. E obviamente, enquanto o mercado estava tentando replicar a sua fórmula, a pressão em cima dela só crescia ainda mais. Ao mesmo tempo, um outro elemento sempre foi intensificado na Britney, que foi a sua sexualização precoce. Se pararmos para notar, embora ela tivesse bem vestida com os trajes jovens da época, ela sempre tinha esse apelo sexual muito forte, seja mostrando a sua barriga ou com roupas bem justas. O traje colegial que ela usa no clipe de Baby One More Time, até pra época já era bem absurdo. E vale lembrar que naquele momento ela tinha 16 anos. Mesmo assim, quando ela chegou ali no seu terceiro álbum de estúdio e quis começar a tratar de assuntos mais maduros, como sexualidade e vida adulta, a crítica caiu em cima dela com tudo, como se ela quisesse deturpar totalmente a sua imagem. E vale lembrar que muito tempo antes, a Madonna, embora nunca tivesse esse apelo juvenil que a Britney tinha, quando lançou um álbum falando sobre sexo, quase foi o suficiente para acabar de vez com a sua carreira. Agora imagine você, uma jovem adulta que tinha sua imagem formada para um público específico, de repente começar a falar sobre algo natural da vida, que é a sexualidade. Só que a mudança no visual da Britney não aconteceu de uma forma isolada, ela foi acompanhada por campanhas e capa de revistas bem polêmicas. Esse tipo de construção cria um efeito bem específico, porque a pessoa deixa de ser vista como um indivíduo em desenvolvimento e passa a ser tratada como uma marca em constante atualização. O seu valor passa a estar na atenção gerada e não na estabilidade emocional ou criativa que ela estava passando naquele momento. Quando a fama da pessoa já está no seu nível mais alto possível, qualquer estabilidade deixa de ser tratada como problema e passa a virar um produto. No caso da Britney, a mídia não acompanhava só a sua carreira, eles ansiavam pela sua derrocada. Os paparazzi perseguiam ela de uma forma tão absurda e violenta que chegava até a assustar. E é claro que chega em um ponto que a cabeça da pessoa não aguenta mais, ainda mais levando em consideração tudo que ela enfrentou que ninguém viu e que ela finalmente conseguiu contar no seu livro A Mulher em Mim, que foi lançada ali em 2022, se eu não me engano. Como, por exemplo, o aborto que ela foi obrigada a fazer quando estava namorando com o Justin Timberlake. E depois disso, ela passou anos sendo pintada como uma pessoa péssima, enquanto ele saiu como o coitadinho traído da história, sendo que na verdade ele era o lixo daquela relação. Nessa época, de repente, falar da Britney Spears não era mais sobre falar sobre as suas músicas, e sim sobre o seu comportamento, relacionamentos, crises e qualquer sinal de descontrole que ela pudesse gerar para as manchetes. Ao mesmo tempo, o público se encaixa nesse sistema de um jeito mais complexo. A gente sabe que o mesmo nível de amor que uma pessoa pode dar pode se transformar em uma obsessão tão grande que eles passam a desejar ver aquela pessoa na situação mais medíocre possível. Tem uma história de um cara que se dizia o fã número 1 da cantora Björk, e quando ela começou a namorar com um outro cara, ele se sentiu tão traído que tentou até mesmo acabar com a vida dela. Ou seja, parece que aquela chavinha entre fã e hater dentro da cabeça da pessoa vira muito rapidamente, e depois disso eu acho que não tem nem mais pra onde correr.
Nesse período, os episódios de colapso da Britney começaram a ganhar destaque mundial. E eu acho que o mais impactante foi o que aconteceu ali em 16 de fevereiro de 2007, quando ela entrou em um salão ali em Los Angeles e pediu para que a cabeleireira cortasse o seu cabelo. Só que essa cabeleireira que estava ali se recusou, então a própria Britney raspou a própria cabeça. Em 2007 eu tinha ali uns 13 anos e mesmo que eu não acompanhasse muito essas coisas, eu me lembro muito bem de ter visto essa imagem impactante da Britney careca e de pensar que depois disso viria a notícia da sua morte. Depois de um período em que tudo parecia para o público fora dos eixos, veio um momento em que mudaria para sempre a história da Britney Spears com o seu conservatorship. Ali nos Estados Unidos, a tutela judicial, mais conhecida como conservatorship, é um mecanismo legal em que o juiz transfere parte do controle da vida de uma pessoa para outra. Isso geralmente acontece quando o tribunal entende que a pessoa não consegue administrar sozinha aspectos importantes da própria vida, como saúde, finanças e até decisões legais. E existem dois tipos principais de conservatorship. A tutela pessoal, que controla decisões do dia a dia, rotina, cuidados médicos e bem-estar, e a tutela financeira, que controla dinheiro, contratos, patrimônios e negócios. Em alguns casos, como foi o da Britney, eles podem juntar esses dois tipos de tutela. O ponto central é que o conservador passa a ter autoridade legal para tomar decisões em nome da pessoa tutelada. Essas decisões são supervisionadas pelo tribunal, mas com níveis diferentes de fiscalização dependendo do caso. No caso da Britney, essa pessoa passou a ser o seu pai, e nessa época isso até pareceu uma coisa boa para ela. A ideia apresentada era organizar a vida pessoal da Britney, dar estabilidade e resolver uma fase que era considerada instável. Também existia a promessa de que aquilo seria algo temporário, mas o tempo passou e a estrutura não só permaneceu, como se expandiu ainda mais. O mais contraditório começa a aparecer quando a gente observa o funcionamento da carreira dela nessa época, porque a vida pessoal dela estava ruim demais para ela conseguir ter o próprio controle, mas no caso da carreira ela nunca parou e sempre teve que subir em palcos mesmo contra a sua vontade. Inclusive com lançamentos de álbuns como o contraditório e odiado pelos fãs Britney Jean, que prometia ser o álbum mais pessoal da sua carreira até aquele ponto, mas que acabou entregando uma mistura bem doida de batidas eletrônicas e letras bem rasas. Tanto que existe a história de que a Britney se recusou a gravar muitas das músicas nesse álbum, então os produtores decidiram que seria de bom tom colocar a backing vocal da Britney, que conseguia imitar sua voz muito bem, para gravar a maioria das faixas. Vocês estão doidos! Sendo uma dessas, hoje em dia a gente sabe que a família da Britney trataram ela como se fosse um caixa eletrônico ambulante e pareciam estar dispostos a sugarem tudo dela. E se a gente olhar com atenção isso de familiares tóxicos na vida de artista, principalmente se tratando dos pais, é muito mais comum do que a gente pensa. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo falando sobre isso. Deixa aqui nos comentários se você gostaria de ver esse conteúdo. Nesse cenário, o artista continua sendo o centro da geração de receita, mas não necessariamente o centro da decisão. A imagem dela segue sendo usada como ativo principal de uma operação que precisa manter tudo funcionando constantemente. Com o tempo, essa dinâmica até vai sendo absorvida como algo natural pelo público. Um artista extremamente famosa, ativa, performando em alto nível, mesmo dentro de uma situação legal que limita a sua autonomia pessoal. Essa contradição até fica evidente, mas vai perdendo a força de choque à medida que vai se repetindo cada vez mais. E o que antes podia gerar estranheza começa a ser tratado como parte de uma rotina da indústria. Shows continuam acontecendo, produtos continuam sendo lançados e a presença pública dela se mantém estável. E assim, aquilo que em algum outro momento devia parecer totalmente fora do padrão vai sendo incorporado como algo normal dentro de todo esse sistema do entretenimento. E a máquina vai seguindo rodando, independente das perguntas que
ficam sem as nossas respostas. Durante anos, a vida da Britney Spears seguiu esse padrão desgastante, até que os fãs começaram a notar certas inconsistências, como a maneira como ela agia e as respostas que ela começou a entregar para esses fãs nas redes sociais, mostrando que ela estava vivendo um momento péssimo da sua vida. Isso resultou no que a gente já conhece como o movimento Free Britney, que foi muito importante para pôr um fim nessa tutela depois de quase 13 anos. Depois disso, muita gente teve plena certeza que a Britney não conseguiria se recuperar dessa situação toda e que logo mais a notícia ruim viria. Levando a gente de novo para aquela conversa sobre os fãs, porque parece que as pessoas amam aquela pessoa, mas quer a todo custo ver ela se degradando cada vez mais. As pessoas estavam agindo como se algo negativo, como essa conservadoria, foi algo positivo para a vida da Britney. Isso pode até ter ajudado para manter ela viva, mas se tem uma coisa que ela não estava de verdade, era viva, porque ela não tinha controle nenhum sobre as próprias escolhas, sobre o que ela queria vestir, sobre onde ela queria estar, ou nem a maneira como ela queria usar o próprio cabelo. Pra gente que tá de fora, é muito fácil falar que ela se acostumou com essa vida, quando na verdade só ela sabe o que ela passou e ela sabe tudo que ela teve que abrir mão para viver isso. Quando a história da Britney Spears começa a ser vista por completo, uma coisa fica muito clara, que não existe um único ponto de culpa fácil de apontar nessa história. A família dela aparece como o primeiro eixo de decisões, principalmente por conta da estrutura legal que assumiram o controle da vida dela por anos. O ex-marido é uma peste e os filhos dela não queriam nem saber dela. Ela se casou com aquele Sam, que também quis sugar ela a todo custo, querendo ser bancado pelo resto da vida, mesmo depois do divórcio. E no final as pessoas ainda ficam realmente preocupadas com as dancinhas que ela tá fazendo. A mídia fez a vida dela um inferno, todo mundo julgou ela pela maneira como segurava os seus filhos, julgou ela pelo fim do relacionamento com o Justin, e quando a sua história é colocada nessa perspectiva, ela começa a se conectar com outras trajetórias que já passaram pelo mesmo tipo de pressão, mesmo que o contexto entre elas seja completamente diferente. Ao longo de décadas, outras celebridades já passaram por fases bem parecidas de acessão rápida, exposição extrema, controle de imagem, desgaste emocional e uma queda pública que foi tratada como entretenimento. Esse padrão não depende de uma única pessoa, mas de toda uma estrutura do entretenimento que nunca se cansa. Dentro dessa lógica, a indústria não opera só como uma criadora de estrelas, mas também como um ambiente que exige renovação constante. Isso ajuda a gente a entender por que certos padrões se repetem. A fama não é só um resultado, ela é um processo contínuo de consumo de imagem e de identidade. Nesse ponto, o que chama a atenção não é só esse caso específico, mas todo o sistema em si. Um sistema que segue transformando as pessoas em produtos de alta exposição e alta exigência, onde o valor dela está diretamente ligado à atenção que ela consegue manter. O preço disso vai se acumulando ao longo do tempo em diferentes níveis psicológicos, emocionais, profissionais e até pessoais. E quando se olha para trás, o que parecia uma exceção começa a parecer parte de um padrão recorrente que continua ativo sempre que uma nova estrela surge dentro da mesma engrenagem. Eu espero sinceramente que a Britney consiga encontrar o seu ponto de paz nesse mundo. Recentemente, o seu filho mais velho, Sean, voltou a ter uma boa relação com ela, decidindo até mesmo remover o nome do pai do dele. Mesmo que ela não volte nunca mais pra música, eu espero que ela encontre realmente a sua felicidade, seja pintando os seus quadros ou fazendo as suas dancinhas no Instagram. Mas e você? O que acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Comenta também ideias para outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse pra cá. Não esquece, se você curtiu o conteúdo, já deixa o like e se inscreve se você tá chegando por aqui agora. Aqui tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, sempre às 16 horas, então não vai faltar conteúdo da hora sobre a cultura pop pra você. E nós nos vemos na próxima. Tchau!